Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Esse vídeo aqui é bastante complexo, então eu sugiro que quando chegar no final do mesmo, né, se vocês não entenderam completamente, voltem aqui e assistam ele novamente, porque são assuntos que se misturam bastante, uma coisa tem ligação com a outra. Bom, a gente começa primeiro com o assassinato, né, de um general do Irã na Síria, um general aí da Força Quds por parte de Israel. Bom, isso foi uma clara provocação ao Irã. Depois teve também o assassinato de uma liderança do Hamas no Líbano, também por parte de Israel. E agora esse atentado que aconteceu aí, né, próximo ao túmulo do general Qassem Soleimani. Israel não vai admitir a autoria, mas a gente não tem dúvida que eles têm ligação com isso aí. Então o que está acontecendo na verdade? Israel está querendo atrair o Irã para uma guerra, porque ele sabe que se o Irã entrar em guerra, né, os Estados Unidos vão vir em defesa de Israel. Só que aí as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? Essa semana os Estados Unidos está retirando seu porta-aviões aí do Mediterrâneo, que estava ali para proteger Israel. Isso não é um bom sinal para o Netanyahu. Tá? Se diz o seguinte: os Estados Unidos estão colocando uma linha vermelha no terreno. Nós vamos até aqui. Daqui para frente a gente não vai mais. Então o que tá acontecendo? O que acontece dessa brincadeira toda? O Netanyahu ele sabe, através dessas sinalizações, que o prazo dele está se esgotando. Essa é uma verdade. Saiu um artigo, tá, no Jerusalem Post. Eu vou colocar aqui para vocês, tá, que o chefe da inteligência de Israel, que é o Major-General Aaron Aliva, ele disse, né, que a ideia de Israel não é destruir, né, a meta de Israel não é mais destruir o Hamas. Bom, isso é uma admissão tácita de uma coisa que a gente já vinha falando aqui no canal há bastante tempo, que as operações de Israel em Gaza não vão bem. Então tem essa admissão do general, tem a saída do porta-aviões americano, tem a retirada da Brigada Golani, tem a mobilização de diversos reservistas aí. Por mais que alguns analistas queiram dizer que a guerra vai bem, não vai. Né? E essa admissão tácita aí desse oficial de inteligência, desse general israelense, é um reconhecimento disso. Então o que resta para Israel? Olha, o país está numa situação muito difícil. Ele enfrenta uma guerra sem solução contra o Hamas. A guerrilha do Hezbollah no norte do país está atrapalhando muito, principalmente a agricultura. Tá? Essa história dos Houthis no sul, bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb, ali o Mar Vermelho, é pior do que se pensa, porque praticamente está estrangulando a economia israelense. E não há solução para isso. A Marinha Americana está lá, mas não está atacando os Houthis porque tem medo aí de uma escalada na guerra do Oriente Médio. Então, a única saída que Israel tem, a única saída, é tentar provocar atores não estatais, tá, que forcem a entrada dos Estados Unidos. Então esses atores, atores estatais, perdão, que seriam o Irã, a Síria, né, ou o Líbano. Mas eu acho muito difícil, nesse caso a Síria que tem seus problemas internos, o Líbano que praticamente não tem força armada, é insignificante, e o Irã é bastante pragmático. Eu acho que o Irã deve retalhar Israel e os Estados Unidos, mas através dos seus proxies, porque ele sabe que dessa forma ele não pode ser imputado. Essa é a realidade. O sonho dourado de Israel, né, que envolveu os Estados Unidos numa guerra, ele está cada vez mais distante. Por quê? Porque o timing, na verdade, isso é uma coisa muito importante. Eu falo sempre aqui no canal que vocês precisam aprender a raciocinar em termos de timing. Tá? Em termos de timing. O timing para Israel não é muito bom. Por quê? Porque a economia, como eu falei, está paralisada. Né? Os Estados Unidos não querem mais uma guerra. Já tem essa guerra na Ucrânia que não acabou. A guerra em Gaza que vai mal. Eles não querem uma guerra generalizada no Oriente Médio, né, no ano eleitoral. Isso para o Biden seria péssimo. Então o timing é o pior possível para Israel. Eu penso que talvez não haja outra saída, né? Se essas provocações ao Irã falharem, não há outra saída a Israel do que aceitar um acordo ou o que quer que seja.
Mas eu penso também que isso aí não vai parar. Mesmo com o acordo, mesmo que a guerra em Gaza pare, eu acho que os problemas que Israel tem no Oriente Médio agora vão persistir. Por que isso? Porque esses países sabem que os Estados Unidos está enfraquecendo e vão atacar Israel, que eles entendem que é um proxy americano no Oriente Médio. Esse é o entendimento, né, que muita gente ali naquela região tem. Israel, às vezes, né, acaba fazendo por merecer, porque age em alguns aspectos aí de uma forma bastante complicada. Então o cenário do Oriente Médio é o pior possível. Eu acho que ninguém que conhece aquilo ali está otimista, né? Os Estados Unidos não querem de forma alguma entrar em guerra com o Irã. Por quê? Primeiro, que é um país de 90 milhões de habitantes. Segundo, tem uma força de mísseis e drones poderosíssima. Parece que agora eles vão começar a exportar até mísseis balísticos para a Rússia. Terceiro, porque ninguém sabe a quantas anda o programa nuclear iraniano. Eu, particularmente, acho que as chances deles terem uma bomba atômica ou estarem próximos de uma é enorme. Então, eu encaro as coisas dessa forma. Talvez o diferencial seja o Netanyahu. Talvez se tirar o Netanyahu da equação, ela consiga fechar, né? E uma outra liderança israelense vai ter que ter uma outra abordagem, por aí vai. Eu acho que o Biden está fazendo o possível para forçar a saída do Netanyahu. Eu penso dessa forma. Mas eu não sei também se ele vai conseguir, porque o que eu falo sempre, o timing nesse ponto é a favor do Netanyahu. Uma parte da sociedade israelense ainda enxerga ele como uma liderança, embora ele não consiga libertar os reféns. Aí a gente volta de novo ao timing. Tá? O timing ele vai contra essas pessoas. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, em que a ausência dos reféns vai aumentando, né? Eu lembro que hoje é dia 4, daqui a 3 dias a gente completa 90 dias de guerra. E alguns reféns vão morrendo em cativeiro, né? As pressões devem aumentar. De maneira que o que nós temos hoje é uma incerteza muito grande, né? O Irã já mostrou, o Irã e o Hezbollah eles já mostraram que eles vão fazer guerra sem declarar guerra. Eles não querem uma coisa explícita, sempre se dá o tapa com a mão do gato. Agora, o que acontece é o seguinte, as provocações de Israel estão aumentando, né? Pode ser que as coisas saiam do controle, mas eu acho que se saírem do controle, elas não vão favorecer Israel de forma alguma. Não vão favorecer Israel. A maior possibilidade é o Oriente Médio em chamas e a economia de Israel então rachar completamente, né? Isso se não evoluir para um conflito nuclear. Eu acho que nós estamos jogando um jogo bastante perigoso, né? Bastante complicado. Eu acho que ninguém está calculando as consequências e eu penso que a situação aí ela pode piorar muito. Eu não acho que vai haver um envolvimento explícito. Volto a dizer, não acho que o Irã vai declarar guerra, ou mesmo o Hezbollah, etc. Acho que a tendência é continuar, eles continuarem acendendo fogo embaixo de Israel. E a liderança de Israel, pelo que a gente vê, já entendeu que a temperatura está bastante alta, né? É a hora aí de alguém baixar o fogo, e acho que o único candidato provável para isso é os Estados Unidos. Vamos ver como é que o Biden vai se comportar aí, né, nos próximos lances, porque agora ele entra efetivamente em modo eleição, não vai poder entrar com todas essas situações aí, porque a gente tem que lembrar que existe a Ucrânia também. Tem gente que diz que a Ucrânia não chega na primavera, não sei, não vou arriscar um prognóstico, mas eu digo que a possibilidade é bastante alta. A situação da Ucrânia está péssima nesse atual momento, como também a situação de Israel. Vamos ver como é que o Biden vai lidar com tudo isso, porque uma coisa é certa, né? Ele já fica difícil para ele entrar em eleições com 2 guerras nas costas, né? Ganhar nesse cenário é bastante improvável. Agora, ficaria muito pior ainda se os Estados Unidos se deixassem arrastar por uma guerra contra o Irã, que só beneficiaria Israel aí em termos de desejos estratégicos. Vamos ver como é que o Biden vai abordar tudo isso. Mas uma coisa é certa, a temperatura deve aumentar ainda mais nos próximos dias.